Você já sentiu aquela estranha sensação de que a verdade que nos contaram sobre o passado está incompleta? Aquelas partes faltando, explicações vagas, reticências que ninguém explica direito? Hoje, você vai sentir isso com intensidade. Antes de qualquer teoria, antes de qualquer explicação científica oficial, eu quero que você faça uma coisa. Imagine uma vasta planície gelada, tão extensa que o horizonte parece infinito. Imagine o vento cortante soprando como se sussurrasse segredos ancestrais. Imagine no meio de tudo isso a figura colossal de um mamute, enorme, silencioso, com olhos que parecem carregar 1000 invernos dentro deles. E agora faça essa pergunta, devagar, na sua própria mente. O que aconteceu naquele último dia, que nenhum fóssil pode realmente nos contar? Não estou falando de versões simplificadas, nem da resposta que você viu aquela pergunta que mastiga a sua curiosidade e a deixa ainda mais faminta. Foi mesmo apenas o clima que os matou? Ou existe algo que a ciência ainda não quis admitir ou simplesmente não conseguiu explicar? Você está prestes a entrar numa jornada, não uma explicação objetiva, seca e acadêmica, mas uma investigação cinematográfica. Uma história que mistura ciência, mistério, ecos de tradições antigas, evidências desconcertantes e as perguntas que ficam presas na garganta. E eu quero começar com um ponto que raramente é debatido. A maneira como os mamutes desapareceram não se encaixa na narrativa linear que muitos esperam. Eles não sumiram como poeira levada pelo vento. Eles não se foram gradualmente, como se estivessem simplesmente ficando mais fracos com o tempo. Não! Há sinais e evidências diretas que sugerem um processo muito mais abrupto, muito mais intenso e psicologicamente perturbador. Feche os olhos por um segundo e imagine totalmente essa imagem. O céu ainda está pálido, mas já há um leve brilho que denuncia o início de um novo dia. A neve, fina e silenciosa, cobre a planície como um lençol branco imenso. Não há som de pássaros, não há grama se movendo, apenas este vasto deserto gelado. Sobre isso, caminham com passos pesados e compassados os últimos grandes mamutes lanosos que o mundo verá. Eles caminham como se carregassem um peso invisível, algo que nem mesmo sua massa colossal consegue afastar. Se você pudesse ouvir os seus pensamentos, e eu sei que isso é uma imagem poética, talvez escutasse algo como: por que a luz está tão estranha hoje? Por que o vento parece tão diferente? E talvez, apenas talvez, seus corações gigantes batessem com a mesma intensidade de quem sabe, ou pressente, que algo absolutamente inesperado está por vir. Agora, respire fundo e imagine a primeira grande perturbação nesse cenário, uma mudança que não era apenas um gradiente de temperatura, algo brusco, algo que veio rápido demais para que qualquer organismo, por mais adaptado que fosse, pudesse se preparar. Cientistas dizem que as mudanças climáticas foram graduais, que o mundo esfriou e aqueceu repetidamente, e que os mamutes simplesmente não conseguiram acompanhar. Mas se isso fosse verdade, então por que algumas populações sobreviveram por mais tempo em regiões que sofreram mudanças ainda mais dramáticas? Porque há algo que ainda não entra na equação. E isso é o que faz esta história tão inquietante. O que os registros geológicos estão nos contando, quando olhamos com olhos mais atentos, é uma alternância de condições ambientais que parece ter ocorrido em um piscar de olhos geológico. Temperaturas que caíram e subiram de maneira tão rápida que não deixaram um tempo suficiente para adaptações evolutivas ou migrações seguras. Imagine uma tempestade de frio extremo que dura dias ou semanas, mas cuja rápida chegada surpreende até os organismos mais resistentes. Imagine ondas de frio que chegam tão súbitas quanto um trovão no deserto, mas sustentadas por forças que a ciência ainda não mapeou completamente.
Agora pense nisso multiplicado por uma série de eventos, um atrás do outro, até criar um efeito cumulativo devastador. E aqui está o ponto que muitos ignoram. Os mamutes não morreram exclusivamente de fome, frio ou caça humana. Eles morreram de uma encenação climática que parecia jogar o destino deles contra o próprio relógio da evolução. E você pode estar pensando, mas se a ciência diz que foi o clima, não era isso que aconteceu? E eu te respondo com outra pergunta. Como explicar a preservação surpreendente de corpos inteiros de mamutes, com pele, pelo e até conteúdo estomacal, como se tivessem sido congelados literalmente em segundos? Estamos falando de cadáveres que parecem ter sido aprisionados por uma manhã gelada que simplesmente nunca terminou. Isso não é apenas um indicativo de frio. É um indicativo de algo abrupto e psicologicamente perturbador, porque desafia diretamente nossa noção de tempo e de causalidade. Feche os olhos novamente e visualize um mamute. Enorme, pesado, cada passo como se fosse gravado na própria história da Terra. E agora imagine esse animal congelando em posição natural, como se o tempo tivesse congelado junto com ele. Essa não é a imagem de um declínio lento. Esta é a imagem de uma crise repentina, intensa e sem precedentes. E quando pensamos em crises repentinas, nossos instintos humanos lembram imediatamente de eventos extremos, como explosões geológicas, mudanças abruptas de atmosfera ou até fatores externos desconhecidos. Alguns pesquisadores até cogitam a possibilidade de eventos cósmicos, como impactos ou explosões de radiação que podem desencadear mudanças drásticas e quase instantâneas no ambiente. Mas aqui está o ponto que realmente mexe com o psicológico. O desaparecimento dos mamutes foi tão completo, tão traumático e tão repentino que nos força a olhar para esse evento como algo que não foi apenas um fato natural, mas um episódio de instabilidade profunda, um golpe de forças que não se encaixa na narrativa simples que nos foi ensinada. Agora pense comigo. Se você estivesse caminhando num lugar onde o clima mudava lentamente ao longo de milhares de anos, você teria tempo para reagir, se adaptar, mover-se. Essa é a ideia que nos é passada como explicação científica. Mas o que vemos nos registros fósseis, nos corpos preservados, nas camadas de gelo e nos padrões de distribuição de fósseis é algo diferente. É a imagem de uma rápida sucessão de choques ambientais, repetidos, como se a própria Terra estivesse os castigando com pancadas inesperadas. É aqui, nesse ponto, que a história dos mamutes começa a ficar verdadeiramente perturbadora. Não apenas em termos científicos, mas em termos emocionais e psicológicos. Porque quando uma espécie tão enorme, tão adaptada, tão ancestralmente sólida, enfrenta uma série de choques que a levam à extinção em poucos ciclos de estação, nós precisamos nos perguntar: o que realmente aconteceu naquele último dia? E essa pergunta, simples, direta e profundamente desconfortável, merece ser feita sem medo, sem tabu, sem a necessidade de respostas convenientes. Porque aquilo que nos é ensinado como história natural, muitas vezes é apenas a superfície de algo muito maior, mais complexo e mais misterioso. Talvez, no fim, o último dia dos mamutes não tenha sido apenas um episódio climático. Talvez tenha sido uma sequência de eventos que ainda não compreendemos plenamente. Talvez, por trás disso, haja forças naturais que a ciência moderna começou a mapear, mas ainda não consegue explicar com tranquilidade. Então aqui está a pergunta que eu deixo com você, agora que mergulhamos neste início profundo e perturbador. Você acredita que foi apenas coincidência que os mamutes desapareceram tão rapidamente? Isso muda sua visão sobre extinções em massa e mudanças ambientais abruptas na Terra? Você já tinha considerado que poderia haver algo mais? Algo que a narrativa oficial simplesmente não aborda? Enquanto você digere essa imagem,
gigantes congelados numa manhã sem fim, com o vento sussurrando, verdades que ninguém jamais declarou em voz alta. Vamos seguir adiante, porque essa história está apenas começando. Você já viu um corpo tão perfeitamente preservado que parece que a pessoa ou o animal acabou de morrer há poucos minutos e não há milhares de anos? Imagine algo assim, mas em tamanho colossal. No bloco anterior, abrimos a investigação questionando o que realmente aconteceu no último dia dos mamutes. Agora vamos avançar sem medo, entrando nas evidências físicas que desafiam explicações simplistas. Quando falamos de mamutes congelados, não estamos falando apenas de ossos ou fragmentos fossilizados no solo. Estamos falando de corpos intactos, presas curvadas, camadas de pele e pelos tão bem preservados que parecem ter sido estocados como se o tempo tivesse simplesmente parado. Essas descobertas não são raras. Elas aparecem em regiões geladas da Sibéria, Alasca e norte do Canadá. Mas o que realmente impressiona é o estado de preservação desses gigantes. Tecidos moles intactos, cabelo ainda incrustado, músculos ainda firmes o suficiente para surpreender qualquer observador curioso. E aqui chegamos à primeira inquietação real. Como um corpo tão grande pode ser preservado dessa forma sem um congelamento extremamente rápido? A ciência tradicional diz que esses mamutes foram enterrados na lama ou neve e gradualmente congelados ao longo de milhares de anos. Mas essa explicação não se sustenta diante dos detalhes. Pense conosco, a decomposição natural, mesmo em temperaturas abaixo de zero, ainda ocorreria, mesmo que lentamente. Bactérias, congelamento parcial, descongelamentos cíclicos, todos esses fatores levam à degradação progressiva dos tecidos. Mas o que encontramos são estruturas tão intactas que os cientistas, literalmente, conseguem analisar o conteúdo dos estômagos desses animais e descobrir o que eles estavam comendo na última refeição. Imagine a cena. Um mamute de quase 5 metros de altura, deitado sobre o lado, no meio de uma planície gelada. Ao redor, neve e gelo, mas dentro dele, uma coleção de grama, raízes e pedaços de plantas mastigados ainda reconhecíveis. Isso significa que aquele animal não morreu lentamente de fome ou fraqueza. Ele morreu tão rapidamente que seu corpo foi literalmente parado no tempo. E essa é apenas a primeira camada do mistério. Quando pesquisadores examinam esses corpos com tecnologia moderna, como tomografia computadorizada e ressonância magnética, descobrem padrões que não se encaixam nas expectativas de um processo de congelação gradual. As células ainda têm estruturas que, em teoria, deveriam ter sido degradadas ao longo de séculos. Os músculos, mesmo que rígidos pelos cristais de gelo, têm traços de integridade que desafiam o entendimento convencional. É quase como se algo congelasse rapidamente, subitamente, de maneira violenta, como se uma onda de frio extremo tivesse atingido essas criaturas de maneira abrupta. Mas se foi um evento tão rápido, tão intenso, como explicar que isso não aconteceu apenas em certos locais isolados, mas repetidas vezes em pontos amplamente distribuídos de regiões geladas? Essa repetição parece indicar que o processo não foi isolado ou acidental, mas parte de um mecanismo maior e desconhecido. E aqui está outra peça intrigante, o conteúdo estomacal. Alguns desses corpos congelados mostram claramente o que o mamute estava mastigando, e não eram restos de alimentos que existem em abundância em situações de escassez. Não, eram gramíneas frescas e nutritivas, exatamente aquilo que esses animais comiam quando estavam saudáveis. Isso sugere uma coisa perturbadora. Aqueles mamutes estavam vivos, alimentando-se normalmente até o exato momento em que algo aconteceu. Não foi um declínio gradual, não foi uma fome prolongada ou simplesmente o clima mudando lentamente. Foi algo que aconteceu enquanto eles ainda estavam ativos, ainda em plena função biológica.
e que os pôs no chão de maneira tão abrupta que seus corpos permaneceram como instantâneos congelados no tempo. Agora vamos a outro aspecto fascinante. Quando esses espécimes são datados com métodos modernos, como carbono 14, muitos aparecem como tendo morrido em períodos muito próximos uns dos outros em termos geológicos. Isso não indica apenas uma morte gradual ao longo de milhares de anos, mas sim vários eventos de morte que parecem ocorrer em um intervalo relativamente curto de tempo. Isso cria uma imagem de um fenômeno repetitivo e rápido, e não de uma série lenta e espaçada de extinções. Há algo aí que parece desafiar um entendimento linear do tempo e da causa. Não é apenas que eles morreram, é que eles morreram de forma que deixou marcas abruptas no próprio tecido do tempo. Alguns pesquisadores já começaram a fazer perguntas que antes pareciam radicais. E se essas mortes rápidas forem sinal de episódios climáticos extremos que ocorreram em escala muito curta? E se choques ambientais, como descargas de radiação, erupções vulcânicas massivas ou mudanças rápidas na composição do ar, tenham atuado como gatilhos? E se algo no ambiente físico daquela época agiu como uma espécie de congelador instantâneo? E se simplesmente não temos todos os dados necessários para entender essa preservação? Essas não são teorias místicas, são perguntas feitas por cientistas reais que observam evidências concretas que não encaixam perfeitamente nas explicações existentes. E quando começamos a olhar para essas descobertas com mais atenção, notamos um padrão inquietante. Os organismos que foram congelados rapidamente não mostram sinais típicos de decomposição lenta. Eles parecem como se o tempo tivesse simplesmente parado. Agora pense comigo. Em condições naturais de congelamento lento, mesmo em ambientes gelados, sempre existem microciclos de degelo e novo congelamento. Isso causa ruptura celular, degradação e distorção nos tecidos, mas isso não é o que vemos nesses corpos. Em vez disso, vemos preservação quase perfeita, como se uma camiseta fosse mergulhada em uma tonelada de gelo e depois retirada séculos depois, com praticamente nenhum sinal de desgaste. Essa diferença entre o que a ciência espera ver e o que realmente é encontrado é enorme e, curiosamente, pouco comentada nos meios tradicionais de divulgação científica. Por quê? Talvez porque seja mais fácil encaixar uma narrativa simplificada em documentários populares do que abordar as complexidades e as incógnitas que realmente estão em jogo. E aqui entra um ponto crucial. As evidências físicas que nós realmente temos são muito mais surpreendentes do que a explicação padrão sugere. E quanto mais aprendemos sobre esses corpos congelados, mais perguntas surgem. Muitas mais do que as respostas que podemos oferecer com a ciência atual. A formação dessas camadas de gelo que encapsularam os mamutes, a velocidade aparente com que isso ocorreu e a preservação quase impecável dos tecidos são indícios de que algo extraordinário aconteceu, algo que não se alinha com o tipo de mudança climática que os modelos tradicionais descrevem. Portanto, neste bloco da nossa investigação, estamos começando a perceber que as evidências congeladas no tempo são, na verdade, relatos de um evento extremamente abrupto e poderoso, algo que a narrativa convencional reluta em explicar por completo. Ao invés de nos oferecer uma resposta simples, esses corpos parecem nos olhar de volta, como se estivessem nos desafiando a entender algo que ainda está além da nossa compreensão científica atual. Isso por si só é um mistério que merece ser explorado com cuidado, com inquietação e com coragem. Antes de seguir para o próximo bloco, eu quero que você pense sobre isso. O que teria que acontecer para que um animal tão grande fosse preservado de maneira tão intacta, tão abrupta, tão repentina? Isso parece com o que você imagina quando pensa em mudanças climáticas graduais, ou é algo muito mais intenso?
Será que há forças que a ciência ainda não conseguiu mapear plenamente atuando naquele último dia? Enquanto você reflete nessa possibilidade, prepare-se, porque no próximo bloco vamos entrar em detalhes sobre mudanças ambientais abruptas, uma parte essencial dessa história que pode reescrever nossa compreensão do passado. Imagine por um instante um mundo onde as estações não mudam gradualmente, como uma música com ritmo previsível, mas sim onde o clima oscila de forma imprevisível, como notas desconexas de uma composição que perdeu seu maestro. Assim era a Terra nos períodos finais em que os mamutes vagavam, um ambiente instável, cheio de flutuações que desafiam a lógica simples de esfriamento ou aquecimento lentos. Quando pensamos em mudanças climáticas, a imagem que normalmente vem à mente é a de um mundo que se aquece ou esfria lentamente ao longo de milênios, dando tempo para a vida se adaptar, migrar ou evoluir. Mas e se isso não for o quadro completo? E se aquilo que realmente aconteceu naquela época foram choques ambientais violentos, rápidos, abruptos, como socos dados na própria fisiologia da Terra? Este não é um conceito abstrato. A geologia revela evidências de mudanças ambientais abruptas em um passado remoto. Períodos em que a temperatura caiu ou subiu drasticamente em escalas de tempo tão curtas que simplesmente desafiam os modelos climáticos tradicionais. E quando olhamos para os dados mais detalhados de núcleos de gelo, sedimentos e outras evidências ambientais, começamos a ver um padrão que não se encaixa com as explicações simplificadas que normalmente ouvimos. Considere isto. Registros de núcleos de gelo retirados do Ártico mostram variações de temperaturas severas ocorrendo em centenas ou dezenas de anos, não em milhares. Isso significa que o ambiente podia mudar de forma extremamente rápida, rápido o suficiente para que espécies inteiras fossem pegas de surpresa. Para um animal do tamanho de um mamute, que precisava de certos tipos de vegetação para se alimentar e tinha uma fisiologia adaptada a um intervalo climático relativamente estável, essas mudanças poderiam significar a diferença entre subsistência e extinção. E aqui está a parte realmente perturbadora. Quando os mamutes enfrentavam uma dessas mudanças ambientais abruptas, eles não tinham tempo para migrar para lugares mais favoráveis. Eles não tinham tempo para se adaptar. Era como se o ambiente simplesmente mudasse debaixo dos seus pés, ou melhor, debaixo das suas patas, sem aviso prévio. Agora pense no impacto psicológico disso, não apenas no biológico. Imagine seres que caminharam centenas de gerações sob padrões climáticos relativamente constantes, de repente confrontados com uma terra que muda suas regras sem aviso. Seus instintos, lapidados por milênios de evolução, simplesmente não conseguem acompanhar as mudanças que ocorrem tão rapidamente. E quando nós olhamos para as evidências desses eventos, percebemos que eles não são apenas variações pequenas ou cosméticas. Estamos falando de mudanças de dezenas de graus em períodos de tempo incrivelmente curtos. Imagine um inverno que se torna um verão abrasador em poucas décadas. Imagine calor extremo revertendo para um frio de congelar os ossos, em tempo que nossos sentidos humanos achariam impossível. Essas oscilações climáticas abruptas teriam efeitos devastadores sobre o ambiente, sobre as plantas, sobre a camada de gelo, sobre os recursos hídricos e, principalmente, sobre os animais que dependiam desses sistemas para sobreviver. Os mamutes, como grandes herbívoros, dependiam de vastas extensões de gramíneas resistentes ao frio. Mas e se essas gramíneas não sobrevivessem às mudanças repentinas? E se elas fossem substituídas rapidamente por outros tipos de vegetação que não nutriram os grandes herbívoros? E se o solo congelasse de tal forma que nenhuma planta pudesse crescer por décadas?
Quando começamos a considerar essas possibilidades, percebemos que a extinção dos mamutes pode ter sido menos um processo lento de declínio e mais uma série de golpes ambientais consecutivos, cada golpe mais devastador que o anterior, deixando populações inteiras incapazes de se recuperar. Isso nos leva a perguntar: o que poderia causar mudanças tão abruptas no ambiente? Há algumas possibilidades que vão além das explicações tradicionais. Erupções vulcânicas massivas. Grandes erupções podem liberar enormes quantidades de material particulado na atmosfera, bloqueando a luz solar e resfriando rapidamente a superfície da Terra. Essas mudanças podem ocorrer em questão de poucos anos, provocando invernos vulcânicos drásticos. Impactos cósmicos, fragmentos de cometas ou asteroides que penetram na atmosfera terrestre, podem desencadear ondas de choque, poeira e radiação que alteram drasticamente o clima em curtos períodos de tempo. Alterações súbitas na circulação oceânica. Mudanças nos padrões de correntes oceânicas podem redistribuir calor ao redor do globo de maneira abrupta, afetando rapidamente os padrões climáticos em terra firme. Descargas de radiação cósmica. Eventos raros no espaço podem alterar a composição da atmosfera terrestre, influenciando o clima de forma inesperada. Essas não são teorias esotéricas ou sem fundamento. São fenômenos naturais que cientistas estudam ativamente, embora a ligação direta de cada um deles com a extinção dos mamutes ainda não seja totalmente comprovada. Mas a possibilidade de que um ou mais desses eventos tenham ocorrido em sequência cria um cenário poderoso. Um cenário onde as mudanças ambientais não foram apenas rápidas, mas tão intensas que nenhum organismo poderia responder com sucesso. Quando colocamos esse quadro em perspectiva, começamos a ver que a história que nos contam sobre mudanças climáticas graduais talvez seja apenas uma narrativa simplificada, uma versão que parece confortável, mas que pode não refletir a complexidade do que realmente aconteceu. A verdade é que os mamutes podem muito bem ter sido pegos no meio de uma tempestade climática de proporções épicas, uma que veio não apenas uma vez, mas repetidas vezes, em padrões que se repetiam como pancadas de martelo sobre o ambiente e sobre a própria vida. E aqui está a parte que muitos não consideram. Mudanças ambientais abruptas não afetam apenas o clima. Elas afetam a psicologia da sobrevivência, o padrão de migração, a dinâmica social da espécie. Imagine grupos de mamutes tentando migrar para novas pastagens, apenas para descobrir que aquelas pastagens desapareceram repentinamente. Imagine mães procurando seus filhotes em meio a tempestades inesperadas, com temperaturas despencando em questão de semanas. Esses cenários não são apenas cientificamente plausíveis, eles são fisicamente registrados em diversos padrões ambientais encontrados em núcleos de gelo, sedimentos e registros fósseis. E quando consideramos que essas mudanças ocorreram em múltiplos episódios, não apenas um único evento, é possível começar a entender por que os mamutes simplesmente não conseguiram resistir. Porque eles não foram apenas confrontados por oponentes naturais. Eles foram confrontados por um ambiente que não se comportava como o ambientalmente esperado. Eles enfrentaram mudanças abruptas, repetidas, esmagadoras. E isso nos leva a outra questão inquietante. Se mudanças ambientais abruptas podem causar extinções em massa como essas, o que isso significa para nós? Se eventos naturais podem alterar drasticamente o ambiente em escalas de tempo curtas, então a estabilidade que experimentamos agora pode não ser tão garantida quanto imaginamos. Talvez essa seja uma das lições mais profundas que podemos aprender a partir da história dos mamutes. A natureza não opera sempre em gradientes lentos e previsíveis. Às vezes, ela muda rapidamente, com força e sem aviso.
E para criaturas como os mamutes, que já caminharam por gerações em um ambiente relativamente estável, essas mudanças podem ter sido simplesmente rápidas demais, abruptas demais e profundas demais para que pudessem sobreviver. Agora eu quero que você pare por um minuto, respire fundo e imagine a cena. Uma planície gelada, ventos uivando. De repente, sem aviso, as nuvens se acumulam mais rápido do que os instintos dos mamutes conseguem prever. A temperatura despenca dezenas de graus. A vegetação que eles conheciam desaparece em poucos anos. A paisagem que eles chamavam de lar se torna irreconhecível. Não em milhares de anos, mas em apenas décadas. Será que a natureza pode ser tão abrupta, tão impiedosa? E se os mamutes não foram extintos lentamente, mas foram esmagados por mudanças tão rápidas quanto um piscar de olho geológico? Isso muda sua visão sobre como a vida responde a choques ambientais extremos? Enquanto você digere essas imagens poderosas e perturbadoras, prepare-se, porque no próximo bloco vamos começar a explorar as possíveis causas desses choques ambientais abruptos, olhando para eventos naturais extremos que podem ter desencadeado essa série de catástrofes climáticas. Imagine por um momento que você está em um teatro natural, uma plateia vazia, um palco gigantesco e a própria Terra começando a mudar suas cortinas sem aviso, sem trilha sonora, sem ensaio prévio. Essa imagem, estranha mas poderosa, é o que precisamos agora para tentar entender o que exatamente poderia ter acionado as mudanças ambientais abruptas que vimos no bloco anterior. Não estamos mais apenas olhando para o quadro geral. Estamos entrando nos bastidores desse drama natural. Quando falamos de mudanças ambientais abruptas, a primeira pergunta inevitável é: qual força ou combinação de forças poderia ser poderosa o suficiente para transformar um ambiente vasto e estável em algo inabitável e fazer isso em tempo curto demais para que os mamutes pudessem reagir ou escapar? Várias hipóteses científicas foram levantadas, algumas aceitas, outras controversas, e cada uma delas, isoladamente ou em conjunto, cria um cenário tão intenso quanto um terremoto no âmago do tempo. 1. Erupções vulcânicas massivas, o inverno vulcânico. Pense no que acontece quando um vulcão entra em erupção. Não é apenas fogo, lava e cinzas. É uma explosão de partículas que podem subir à estratosfera e bloquear a luz solar por meses ou anos. Essa redução súbita de energia solar pode causar um resfriamento global, um verdadeiro inverno vulcânico. Imagine milhares de toneladas de poeira, refletindo a luz de volta ao espaço, nuvens de partículas cobertas de enxofre, impedindo que a luz do Sol atinja a superfície da Terra. O que isso faria com plantas que dependem de luz para sobreviver? O que isso faria com os grandes herbívoros que dependem dessas plantas? Um colapso na cadeia alimentar pode ser uma das consequências mais diretas. Mas há algo ainda mais perturbador. Evidências geológicas sugerem que, ao longo da história da Terra, ocorreram erupções tão poderosas que os padrões climáticos mudaram abruptamente. Se uma dessas erupções tivesse ocorrido repetidas vezes em um curto período, seria como se o planeta estivesse sendo sacudido de um lado para o outro, sem aviso. E quando começamos a considerar a possibilidade de múltiplas erupções massivas ocorrendo em sequência, a imagem de mudanças climáticas repentinas, sucessivas e devastadoras começa a fazer sentido. Essas não seriam mudanças graduais, seriam pancadas ambientais que atingem o corpo climático da Terra, como golpes de martelo. 2. Impactos cósmicos. Quando o céu se torna agente de mudança. O espaço pode parecer calmo quando olhamos para ele à noite, mas na escala cósmica há fragmentos, asteroides e cometas viajando em trajetórias imprevisíveis.
Quando parte de um corpo celeste entra na atmosfera terrestre, mesmo um fragmento relativamente pequeno pode liberar uma energia imensa. Impactos cósmicos podem espalhar poeira, alterar a química atmosférica ou até desencadear ondas de choque que mudam padrões climáticos globais. E esse tipo de evento pode acontecer em escalas de tempo que parecem instantâneas para os organismos vivos. Para o clima, é como se alguém tivesse mexido no termostato do planeta sem aviso. Alguns cientistas já documentaram crateras e evidências de impactos que coincidem com períodos de mudanças ambientais abruptas. Isso nos leva a questionar: e se uma chuva de fragmentos cósmicos tenha influenciado diretamente as condições ambientais da Terra naquela época? Porque se isso aconteceu, então o ambiente deixaria de ser um parceiro previsível da vida e se tornaria um agente imprevisível, um fator externo que pode derrubar ecossistemas inteiros em um período surpreendentemente curto. 3. Mudanças súbitas na circulação oceânica, o coração do clima global. Os oceanos da Terra funcionam como um gigantesco sistema de circulação de calor, distribuindo energia por todo o planeta. Correntes como a famosa corrente do Golfo carregam água quente de regiões tropicais para regiões mais elevadas de latitude. Se esse sistema for interrompido ou alterado drasticamente, as consequências podem se espalhar rapidamente pelo globo. Imagine que algo interfere nesses padrões, seja um influxo de água doce devido ao derretimento rápido de geleiras, seja mudanças na salinidade dos mares, seja qualquer fator que desestabilize esse motor climático. O resultado pode ser uma redistribuição abrupta de calor e frio, transformando padrões climáticos regionais em algo que não segue mais aquele padrão que os mamutes, ou qualquer outra espécie, aprenderam ao longo dos milênios. É como se uma sinfonia que vinha tocando de forma harmoniosa tivesse suas cordas cortadas sem explicação, deixando um caos climático como consequência. 4. Descargas cósmicas e radiação, invisível, mas devastadora. Uma hipótese que parece saída de um romance de ficção, mas que possui fundamentos científicos reais, é a ideia de que eventos de alta energia vindos do espaço, como descargas de radiação ou explosões de supernovas próximas, podem afetar a atmosfera terrestre. Esses eventos podem alterar a composição da atmosfera, provocar mudanças na capacidade da Terra de reter calor ou refletir radiação, ou até influenciar eletricamente o planeta de maneiras ainda pouco compreendidas. O impacto direto desses eventos no clima e na biosfera é um campo que a ciência contemporânea ainda está começando a explorar. Mas se considerarmos a possibilidade de que algo de alta energia tenha atingido a Terra naquela época, então temos um fator adicional, invisível, silencioso e poderoso, que poderia ter contribuído para mudanças ambientais abruptas. A combinação que torna tudo ainda mais complexo. Não precisamos escolher apenas uma dessas causas como a única responsável. A natureza raramente opera com um único fator isolado. É mais plausível que uma combinação de forças, erupções vulcânicas, impactos cósmicos, mudanças na circulação oceânica e descargas de radiação tenha agido em conjunto ou em sequência. Imagine isso por um momento. Uma série de erupções intensas bloqueando a luz do Sol. Um impacto cósmico espalhando poeira ainda mais alto na atmosfera. A circulação oceânica alterada por influxos de água doce, interrompendo padrões de calor. Uma descarga energética cósmica alterando a composição da atmosfera. Esse coquetel de eventos poderia criar a tempestade climática perfeita. Um cenário onde o ambiente muda tão rapidamente que nenhuma adaptação biológica convencional seria capaz de acompanhar. Esse é um conceito perturbador porque ele rompe com a narrativa confortável de que mudanças ambientais são sempre lentas, graduais e previsíveis. Aqui estamos falando de choques repentinos e acumulativos.
Um cenário que muda a vida das espécies em décadas e não em milênios. E se essa imagem já parece intensa demais, considere isto. Se essas mudanças aconteceram repetidas vezes, como uma sequência de eventos possivelmente conectados, então a sobrevivência dos mamutes não seria apenas uma questão de adaptação. Seria uma questão de resistência física e psicológica contra uma série de choques ambientais cada vez mais violentos. O impacto psicológico da instabilidade ambiental. Não podemos esquecer que os mamutes não eram apenas organismos que reagiam ao ambiente. Eles eram seres com comportamento social complexo, rotinas de migração, necessidade de alimentação constante, dependentes de padrões ambientais estáveis para sobreviverem. Quando o ambiente muda abruptamente, não é apenas o corpo que sofre, é o padrão de vida inteiro da espécie. A maneira como um mamute procura alimento, protege seus filhotes ou migra por longas distâncias, tudo isso é moldado por expectativas ambientais que se repetem ano após ano. Então imagine o seguinte: um grupo de mamutes que atravessou a mesma rota migratória por gerações, de repente se encontra com pastagens que desapareceram, ou circunstâncias que tornaram o antigo caminho uma terra inóspita, ou ventos, temperaturas e tempestades que não correspondem mais às estações que eles conheciam. Essas não são mudanças lentas, essas são rupturas de expectativa ambiental, um tipo de instabilidade que poderia ter sentido tão devastador quanto uma catástrofe ecológica física. Quando os padrões se quebram, a sobrevivência fica mais difícil. E quando esses padrões se quebram repetidas vezes em um período relativamente curto, a sobrevivência pode rapidamente se tornar impossível. E agora, quando começamos a considerar essas possibilidades juntas, erupções vulcânicas gigantescas, impacto cósmico, mudanças oceânicas dramáticas e descargas de energia de origem espacial, a imagem que se forma é menos a de um planeta estático e previsível e mais a de um sistema dinâmico, poderoso, cheio de forças imprevisíveis. E se forças assim foram parte da história da extinção dos mamutes, então aquelas criaturas não desapareceram por causa de uma mudança lenta no clima. Elas desapareceram porque foram atingidas por um conjunto de condições extremas, em rápida sucessão. Um perfect storm ambiental que não lhes deu chance de resistência ou adaptação. Agora eu te pergunto, você consegue imaginar o impacto psicológico de viver em um ambiente onde as regras mudam mais rápido do que você pode entender? E se os mamutes não estavam apenas lutando contra a queda de temperatura, mas contra um conjunto de choques ambientais consecutivos, isso muda sua visão sobre como a Terra pode se comportar de maneiras radicalmente rápidas e imprevisíveis? Enquanto você pensa sobre isso, saiba que no próximo bloco vamos mergulhar em outra peça desse quebra-cabeça. O papel dos seres humanos, não apenas como caçadores, mas como agentes indiretos de mudanças ecológicas em um mundo já tumultuado. Por um momento que você não está observando os mamutes de fora, como um simples espectador curioso. Imagine que você é um dos primeiros humanos que os encontrou. Olhos humanos encarando olhos de mamute, grandes, profundos, antigos. Há algo ali que vai além da carne e do osso. Há um reconhecimento, quase um espelho primitivo. E agora pense, o que acontece quando duas espécies tão diferentes, duas formas de vida tão poderosas à sua maneira, colidem em uma paisagem instável e imprevisível? Este não é um encontro trivial. Este é um encontro de mundos completamente distintos. Os mamutes, adaptados por gerações a um ambiente de extremos, com seus comportamentos sociais complexos, rotinas migratórias ancestrais e necessidades ecológicas específicas. E os humanos, inovadores, curiosos, instrumentais, começando a proliferar em um ambiente que estava se tornando cada vez mais hostil.
Quando começamos a examinar a coexistência entre humanos e mamutes durante os períodos imediatamente anteriores à extinção dos mamutes, percebemos que há mais do que simples evidência de caça. Há evidências de interações, algumas aparentemente pacíficas, outras potencialmente competitivas, que podem sim ter influenciado o destino dos mamutes de maneiras que vão muito além do simples ato de caçá-los. E para entender isso melhor, precisamos primeiro reconhecer o seguinte: os humanos não eram apenas predadores nesse ambiente. Eles eram, em muitos aspectos, também agentes de alteração ecológica, mesmo sem consciência disso. 1. Humanos como alteradores de ecossistemas. Quando uma espécie, por mais inteligente que seja, se instala em um ambiente, ela começa a provocar mudanças. Pessoas fazem fogueiras, limpam áreas, transportam sementes, matam presas. Cada um desses atos, isoladamente, pode parecer pequeno, mas quando agregado a centenas ou milhares de anos de atividade humana, os efeitos podem ser significativos. Por exemplo, caçar certas espécies pode alterar a cadeia alimentar. Queimar áreas para facilitar passagem pode mudar a vegetação local. Transportar ferramentas e carregar alimentos pode distribuir sementes de forma inédita. Mesmo sem intenção ecológica, os humanos moldavam o ambiente ao seu redor. E em um mundo que já estava passando por mudanças ambientais abruptas, esse tipo de molde adicional na paisagem poderia ter efeitos cumulativos enormes, efeitos que nós hoje talvez subestimamos. Imagine um cenário onde pastagens que antes eram vastas começam a se fragmentar pelo clima. Ao mesmo tempo, humanos começam a confiar mais em recursos animais, caminhando em territórios cada vez mais próximos aos grupos de mamutes. Essa interação pode ter aumentado o estresse ecológico geral, não apenas para os mamutes, mas para o ambiente como um todo. 2. A competição por recursos. Pense no seguinte: quanto mais uma espécie prospera, mais ela consome. Humanos pré-históricos tinham uma dieta variada, mas em muitos casos dependiam de recursos de grande porte, incluindo carnes, peles e ossos de animais grandes. Os mamutes, por sua vez, eram uma fonte impressionante de alimento e de matéria-prima para ferramentas, roupas e manutenção de acampamentos. É importante entender que isso não significa que os humanos foram os vilões da história. Longe disso. Mas quando duas espécies compartilham o mesmo espaço e competem por recursos limitados em um ambiente que já está sofrendo choques ambientais intensos, a competição pode intensificar o declínio de uma das espécies. Além disso, a presença humana pode ter alterado o comportamento migratório dos mamutes, interrompendo rotas ancestrais ou empurrando populações para áreas menos favoráveis. Um efeito indireto, mas poderoso. 3. Pegadas que contam histórias. Pesquisadores que estudam sítios arqueológicos frequentemente encontram pegadas fossilizadas de humanos e mamutes perto umas das outras. Algumas se sobrepondo, outras seguindo trajetórias distintas. Essas pegadas contam uma história de movimento, proximidade e possivelmente perseguição. Mas o que realmente chama a atenção é o padrão dessas pegadas em certas camadas geológicas que coincidem com períodos de mudanças ambientais abruptas. Isso sugere que, ao mesmo tempo que o clima estava mudando, humanos e mamutes estavam se encontrando repetidamente, observando, evitando ou competindo por território cada vez mais apertado. Imagine um vale coberto de neve onde subitamente aparecem trilhas, algumas grandes e pesadas dos mamutes e outras menores e rápidas dos humanos. O cenário é silencioso, frio e tenso, quase cinematográfico. Não é simplesmente natureza contra natureza. É natureza alterada pela presença de seres conscientes que começam a afetar, mesmo que indiretamente, o destino dos outros. 4. Fogos, acampamentos e matrizes de vegetação.
Outro fator que muitos cientistas consideram intrigante é o uso do fogo pelos humanos pré-históricos, não apenas para cozinhar, mas também para manipular o ambiente ao redor dos acampamentos. Fogos controlados podem ter tido inadvertidamente um impacto sobre a vegetação local, queimando áreas, mudando a composição do solo, influenciando o crescimento de plantas. Agora, imagine isso repetido centenas de vezes ao longo de gerações humanas. Pequenos fogos aqui e ali, quase imperceptíveis isoladamente, mas cumulativos, mudando o padrão de vegetação de forma mais ampla do que jamais poderíamos imaginar. E quando estamos lidando com um ambiente que já está instável por causa de eventos climáticos abruptos, qualquer alteração adicional no padrão de vegetação pode significar que certas áreas deixem de sustentar mamutes com a mesma eficácia de antes. 5. A psicologia da coexistência. Os mamutes não eram criaturas solitárias. Eles viviam em grupos, em famílias, com rotinas sociais complexas que incluíam cuidado com os jovens, caminhos migratórios tradicionais e hábitos de alimentação compartilhados. Quando você coloca os humanos nesse contexto, alterando o ambiente ao redor e competindo por recursos, você introduz um novo elemento de tensão psicológica. Imagine a vida de um mamute. Eles estão acostumados a percorrer longas distâncias em busca de pastagens. De repente, a vegetação muda em áreas que antes eram férteis. Eles encontram sinais, pegadas humanas, acampamentos, fogueiras apagadas. Isso sem contar as oscilações climáticas repentinas que tornam seu ambiente cada vez menos previsível. Essa combinação, fatores ambientais extremos e a presença humana, poderia ter criado uma pressão psicológica adicional nos mamutes, mudando seus padrões de comportamento, suas decisões de migração e até os seus instintos de sobrevivência. Quando um ambiente torna-se imprevisível, mesmo uma espécie altamente adaptada pode se quebrar mentalmente, não apenas fisicamente. 6. A possibilidade de extinção acelerada pela interação. Agora imagine todos esses fatores atuando em conjunto. Mudanças ambientais abruptas que alteram rapidamente o clima. Humanos competindo por recursos naturais e mudando a paisagem local. Comportamentos migratórios perturbados por presenças humanas. Vegetação alterada por fogos e outras atividades humanas. Quando isso acontece, especialmente em um contexto onde o ambiente já está pressionado por mudanças bruscas, é fácil imaginar um colapso acelerado da população de mamutes. Não como uma extinção lenta e homogênea, mas como uma série de eventos cumulativos que empurraram gradualmente esses animais para um ponto de ruptura. Essa hipótese não exclui as causas climáticas. Ela as amplia, integrando uma visão onde o ser humano pode ter acelerado ou modificado o processo, mesmo que não intencionalmente. E o mais inquietante é que essa visão não é apenas uma narrativa romântica. Ela é respaldada por evidências arqueológicas e geológicas que mostram como as pegadas humanas e de mamutes se sobrepõem em períodos críticos. Quando se olha para essas evidências com uma perspectiva investigativa, a história que emerge não é apenas de uma extinção causada por fatores isolados. Ela é uma trama multidimensional, onde o ambiente, o clima, o comportamento animal e a presença humana se entrelaçam de maneiras que só agora estamos começando a compreender. O que isso nos diz sobre a extinção dos mamutes? Não podemos mais olhar para essa história e dizer com confiança absoluta que os mamutes simplesmente desapareceram porque o clima mudou. A interação com os humanos pode ter criado um cenário onde as pressões ambientais foram amplificadas, acelerando o processo de extinção de uma maneira que não é apenas biológica, mas também ecológica e comportamental. E aqui está a pergunta que eu deixo com você. Não apenas como uma reflexão científica, mas como um convite para olhar a história com olhos mais atentos.
Será que a presença humana foi um fator silencioso, mas significativo no fim dos mamutes? E se essa interação, não percebida em sua totalidade até agora, for parte essencial do quebra-cabeça? Isso muda sua visão sobre o papel da espécie humana em eventos de extinção em massa no passado e talvez no presente? Enquanto você reflete sobre essas perguntas, saiba que no próximo bloco vamos explorar um aspecto ainda mais profundo dessa história: os efeitos psicológicos das mudanças ambientais sobre os próprios mamutes, como o medo, o estresse e a perda de padrões familiares, podem ter influenciado sua sobrevivência ou falta dela. Você já sentiu aquele frio na espinha quando algo muda sem aviso? Não uma mudança física, mas uma mudança no ambiente, na atmosfera, naquilo que você considerava seguro. Agora imagine isso não por horas, dias ou semanas, mas por gerações inteiras. Esse é o tipo de mudança psicológica que podemos começar a imaginar quando pensamos sobre o que os mamutes enfrentaram nos seus últimos anos como espécie dominante na tundra. Nós já exploramos os fatores ambientais, climáticos e a interação com os primeiros humanos. Mas há algo que poucos consideram com profundidade emocional: o impacto psicológico da instabilidade ambiental sobre seres grandes e sensíveis como os mamutes. Normalmente pensamos na psicologia animal em termos simples: medo, fuga, defesa. Mas para animais como os mamutes, que viviam em grupos sociais complexos, a psicologia era parte essencial da sobrevivência. Eles tinham rotinas migratórias ancestrais, padrões de comportamento passados por gerações, caminhos traçados em suas memórias coletivas. Quando o ambiente começa a mudar abruptamente, isso não altera apenas o habitat físico, altera as memórias comportamentais, as rotinas sociais, a confiança que cada geração deposita na sobrevivência. Imagine um grupo de mamutes que por séculos seguiu uma rota migratória fixa a cada estação do ano. Essa rota passou de geração para geração, uma tradição tão poderosa quanto uma história sagrada. Essa tradição não era apenas instinto, era conhecimento coletivo de onde encontrar comida, onde encontrar abrigo, como sobreviver ao frio e ao calor. Agora imagine que, de repente, essa rota não leva mais a pastagens nutritivas. Imagine que, na última década, aquela linha de migração se tornou um deserto de neve dura, sem grama suficiente para sustentar uma família inteira. Imagine o impacto disso no psicológico desses animais. E quando não existe alimento suficiente, o medo toma conta. Não apenas medo físico, mas medo existencial. O medo de não encontrar alimento, medo de perder seus jovens, medo de se separar do grupo. Essa ansiedade não é apenas uma resposta instintiva, é um fator que molda decisões, altera comportamentos e pode causar ruptura social. Existem relatos em animais modernos, como elefantes, leões, baleias, de comportamentos que lembram luto, depressão e até trauma, quando uma parte significativa do ambiente é subitamente alterada. Para mamutes, tão inteligentes e sociais quanto seus parentes modernos, a pressão psicológica de um ambiente que não responde mais às suas expectativas previsíveis poderia ter sido devastadora. E se considerarmos que tais mudanças ambientais abruptas estavam acontecendo em ciclos repetitivos, alternância brutal de calor e frio, ventos impiedosos, perda de vegetação nutritiva, territórios que se tornaram inóspitos, então podemos imaginar algo mais profundo do que simplesmente mudanças no habitat. Podemos imaginar um tipo de desorientação psicológica crescente entre esses gigantes silenciosos. Os mamutes não apenas enfrentaram a perda de comida, eles enfrentaram a perda de significado em seus caminhos tradicionais. Eles não foram simplesmente forçados a migrar,
Eles foram forçados a se adaptar a uma realidade que constantemente contradizia sua memória coletiva. E quando a memória coletiva é quebrada, o psicológico do grupo se fragmenta. Existem evidências em espécies modernas de animais que experimentam mudanças comportamentais dramáticas sob estresse extremo. Grupos se separam. Membros do grupo apresentam comportamentos erráticos. Estratégias de sobrevivência que antes eram eficazes se tornam improdutivas. Imagine isso aplicado a algo do tamanho de um mamute, que precisava de grandes áreas de pasto para sobreviver. Agora, imagine isso repetido, geração após geração. E quando o nível de estresse ultrapassa um certo ponto, algo que podemos chamar de choque psicológico coletivo começa a surgir. Ele pode se manifestar como perda de padrões migratórios tradicionais, migrações descoordenadas, separação de grupos familiares, comportamentos de espera em vez de ação, aumento de conflitos internos entre membros do grupo. Os mamutes eram criaturas sociais, vivendo em manadas que precisavam manter coesão e padrões claros para sobreviver. Quando esses padrões se quebram, a própria dinâmica de sobrevivência é fragilizada. Imagine agora a seguinte cena. Uma manada de mamutes se move por uma planície que, em anos anteriores, estava cheia de pastagens verdes. Desta vez, a vegetação está escassa. O grupo está cansado. O vento sopra com força constante. Eles não sabem para onde ir. As lideranças naturais, aqueles indivíduos mais experientes, parecem confusas, como se memórias de outrora já não correspondessem mais à realidade do presente. Esse tipo de cena, se repetido vez após vez, não apenas desgasta fisicamente a manada, desgasta psicologicamente. A ansiedade de sobrevivência, a confusão de padrões tradicionais, a erosão da confiança coletiva, tudo isso age como uma corrente invisível, desgastando o espírito de sobrevivência desses gigantes. Vários estudos modernos em comportamento animal demonstram que o estresse ambiental tem impactos profundos sobre a saúde, reprodução e coesão social de espécies complexas. E se aplicarmos isso aos mamutes, em uma escala incomparavelmente maior, começamos a ver um quadro onde não foi apenas a falta de comida ou o frio que disse estarem por trás de sua extinção. Foi, de certa forma, uma perda de sentido existencial para os próprios mamutes. E quando uma espécie perde o sentido em seu ambiente, quando aquilo que era previsível e sustentável se torna volátil e impermanente, o que resta é uma espécie lutando para sobreviver em um mundo que não responde mais àquilo que ela aprendeu ao longo de gerações. Mas há algo ainda mais inquietante. Diferente de nós, humanos, que temos linguagem, cultura e tecnologia para compensar o medo e a incerteza, os mamutes tinham apenas seus instintos, suas memórias coletivas e a força física de seus corpos. Quando a geografia de sua existência começou a se quebrar, rotas migratórias que não levavam mais a nada, pastagens que desapareciam como miragens, ventos que mudavam padrões de estação, eles começaram a enfrentar não apenas a morte física, mas o colapso de seu próprio mundo cognitivo. Então eu te pergunto, você já imaginou que uma espécie tão adaptada como o mamute poderia ter sido derrotada não apenas pelo frio ou pela falta de comida, mas pelo desgaste psicológico de um ambiente imprevisível? E se o peso invisível da instabilidade ambiental fosse tão devastador quanto a própria mudança física? Isso muda a sua visão da extinção, não como um fim, mas como um processo de ruptura profunda. Enquanto você absorve essa perspectiva poderosa, prepare-se para o próximo bloco, onde vamos explorar outro elemento central dessa investigação: os efeitos ecológicos da perda de pastagens e a rápida transformação das paisagens que os mamutes chamavam de lar. No bloco anterior, exploramos o peso psicológico,
o estresse e a ruptura comportamental que emergem quando um ambiente instável começa a corroer os padrões de sobrevivência de uma espécie. Agora, vamos entrar no aspecto ecológico, especificamente sobre aquilo que sustentava a vida dos mamutes, as vastas pastagens da Terra do Gelo. Se os mamutes eram gigantes porque podiam caminhar longas distâncias em busca de alimento, então suas existências estavam entrelaçadas com o tecido ecológico das pradarias frias que caracterizavam grande parte das regiões que hoje chamamos de tundra e estepe. E quando esse tecido começou a se desfazer, a extensão total das consequências foi mais profunda do que a simples perda de alimento. As pradarias frias da Era do Gelo eram ambientes complexos, ricos em gramíneas resistentes ao frio, com ciclos de crescimento adaptados à luz e às temperaturas daquela época. A saúde dessas gramíneas dependia de padrões climáticos relativamente estáveis, chuvas sazonais previsíveis, verões curtos e frio intenso que evitavam a proliferação de espécies não adaptadas. Mas nós já vimos ao longo dos blocos anteriores que esse ambiente estava longe de ser estável. Mudanças abruptas na temperatura, ciclos não previsíveis, ventos fortes e interrupções climáticas continuadas começaram a fragmentar essas pradarias. E quando um ecossistema começa a fragmentar-se, as consequências se espalham como uma reação em cadeia, não apenas para os mamutes, mas para cada nível da cadeia alimentar. 1. A fragmentação das pastagens. Imagine uma pradaria que se estende por quilômetros, um tapete interminável de gramíneas resistentes ao frio. Essa é a paisagem que os mamutes conheciam por gerações. Essas gramíneas não eram apenas alimento, elas eram o alicerce de um estilo de vida, um padrão ecológico confiável que permitia que grandes herbívoros prosperassem. Mas à medida que as condições climáticas mudavam abruptamente, partes dessa pradaria começaram a desaparecer. Alguns trechos se tornaram estéreis, outros foram tomadas por plantas incapazes de fornecer nutrição adequada aos mamutes. Pequenas áreas isoladas de pastos remanescentes começaram a aparecer como ilhas em um mar de gelo duro. Essa fragmentação cria um tipo de pressão ecológica que pode ser devastadora para grandes herbívoros. Os caminhos tradicionais de migração, padrões que garantiam acesso periódico a pastagens frescas, tornam-se imprevisíveis. Grupos de mamutes ficam presos em regiões onde o alimento é escasso. A competição por recursos limitados intensifica-se dramaticamente. Isso não é apenas fome física, é ruptura dos padrões ecológicos que sustentam toda uma espécie. 2. A nutrição que desaparece. Os mamutes dependiam de gramíneas de alta energia para manter sua enorme massa corporal. Essas gramíneas eram adaptadas a climas frios e estações curtas, mas quando o clima muda abruptamente, alternando entre frio intenso e momentos relativamente quentes, a composição da vegetação muda também. Em algumas áreas, espécies não nutritivas começam a dominar, substituindo as gramíneas de alta energia que os mamutes precisavam. Em outras áreas, a vegetação fica tão escassa que até uma manada inteira pode consumir rapidamente tudo o que existe em um solo. Esse tipo de mudança na base da cadeia alimentar pode criar um efeito ecológico dominó. Menos pastagens nutritivas, menos alimento para grandes herbívoros, declínio populacional acelerado, impactos sobre predadores e espécies dependentes, alterações na própria estrutura do ecossistema. E quando esse efeito dominó ocorre em um curto período de tempo, devido a forças ambientais abruptas, o impacto pode ser quase irreversível para espécies altamente especializadas, como os mamutes. 3. O papel dos eventos extremos. Mudanças abruptas de temperatura não só afetam o tipo de vegetação que pode crescer, elas também afetam a própria composição do solo.
Quando o solo congela profundamente ou fica sujeito a ciclos repetidos de congelar e descongelar, sua estrutura muda. A capacidade de reter água diminui, a capacidade de nutrir raízes profundas desaparece e a textura do terreno pode se tornar tão dura que até plantas adaptadas têm dificuldade em enraizar-se. Esses fatores combinados significam que as pastagens que antes pareciam resilientes, gramíneas resistentes ao frio, começam a se tornar instáveis em sua própria base ecológica. E sem essas gramíneas, os mamutes perdem não apenas alimento, mas a própria sustentação física de seu ambiente. 4. O efeito da fragmentação nos hábitos migratórios. Uma das características mais impressionantes dos mamutes era sua capacidade de migrar longas distâncias em busca de alimento sazonal. Mas com a fragmentação das pastagens, essas rotas começaram a se tornar incertas. Imagine uma manada que sempre soube que ao atravessar uma certa cadeia de colinas encontraria pastagens frescas. Mas agora, quando esses mamutes alcançam o topo dessas colinas, tudo o que encontram é terra dura e plantas não nutritivas. Imagine a confusão, o medo e a desorientação que isso causaria. Isso não é apenas um problema físico. É um problema que atinge diretamente a cultura migratória e a confiança ecológica de toda a manada. 5. A perda de confiança no ambiente. Quando o ambiente deixa de responder às expectativas construídas ao longo de milhares de anos, isso não é apenas uma quebra de padrão ecológico, é uma quebra de confiança, uma ruptura profunda entre aquilo que os mamutes esperavam e aquilo que realmente aconteceu. E quando uma espécie perde essa confiança em seu ambiente, ela entra em um estado de vulnerabilidade extrema, tanto física quanto psicológica, como vimos no bloco 6. E isso amplifica todos os efeitos de fragmentação ecológica. 6. O que isso significa para os mamutes? Não foi apenas a perda de alimento que os matou. Foi a desintegração do ambiente que sustentava suas vidas em múltiplos níveis. A perda física de pastagens nutritivas, a fragmentação do habitat em áreas isoladas, a interrupção dos padrões migratórios milenares, a incapacidade de encontrar caminhos confiáveis para a sobrevivência. Tudo isso se combina para criar uma tempestade perfeita ecológica, uma sequência de eventos que não apenas reduziu a quantidade de alimento disponível, mas alterou completamente a qualidade de vida, mobilidade e confiança dos mamutes em seu mundo físico. E quando combinamos isso com os fatores psicológicos que exploramos anteriormente, a imagem que emerge é muito mais profunda e perturbadora do que a simples ideia de mudança climática lenta. Reflexão final do bloco 7. Quando um ambiente colapsa em sua estrutura fundamental, não apenas em clima, não apenas em temperatura, mas na composição ecológica que sustenta a vida, o resultado pode ser devastador para espécies cujas vidas dependem profundamente desses padrões. A extinção dos mamutes não foi apenas física, foi ecológica, comportamental, psicológica e histórica. Foi um processo que quebrou o tecido da realidade que os mamutes chamavam de lar. Você consegue imaginar a devastação de um mundo que era o lar ancestral de toda uma espécie, sendo corroído camada por camada, até que nada restou? Isso muda a sua compreensão de extinção, não apenas como evento, mas como processo ecológico. Enquanto você absorve essa perspectiva, prepare-se. No bloco 8, vamos avançar para o clímax da investigação, conectando todas essas peças do quebra-cabeça e apresentando uma visão final impactante que redefine a extinção dos mamutes como algo muito mais complexo e perturbador do que você jamais imaginou. Chegamos ao momento mais denso, mais silencioso, mais simbólico de toda essa jornada. O dia final, a última manhã, o último passo, o instante em que os mamutes, gigantes silenciosos, mestres da sobrevivência, deixaram de caminhar,
Não há registro escrito, não há um grito no vento, apenas rastros que param de repente, silhuetas congeladas em meio à névoa branca e, principalmente, um vazio incômodo que ecoa até hoje. Mas o que aconteceu naquele dia? Não o que a ciência nos explica de forma resumida, não as estatísticas de extinção, mas o que realmente foi sentido, o que ecoou na Terra, o que vibrou nos corpos imensos desses seres no momento final. Neste bloco, reunimos tudo: o colapso ecológico, as mudanças climáticas abruptas, a presença humana, o estresse psicológico, a perda de pastagens, e formamos um quadro não apenas de morte, mas de desintegração total de um mundo inteiro. O último dia. Imagine o céu branco, carregado, pesado, como se as nuvens tivessem engolido o sol. A neve caindo fina, constante, sem pressa, mas com propósito. O vento assobiando como um sussurro de despedida. Uma manada de mamutes segue uma trilha ancestral, pisando em chão, que não responde mais com vegetação, apenas gelo duro. Os olhos dos adultos estão fundos, alertas, mas sem esperança. Os filhotes se arrastam com passos lentos. A cada curva do terreno, esperam encontrar pasto, abrigo, algo familiar, mas tudo foi alterado. Eles não sabem que são os últimos, e isso é o que torna tudo mais trágico. Há algo que não está apenas no ambiente, está no ar, na vibração do solo, na ausência de pássaros, no silêncio exagerado da planície. Como se até o próprio planeta estivesse em luto. A cada passo, os mamutes respiram com dificuldade. A temperatura caiu novamente. A geada se acumula sobre a pele. Mas não é só o frio que pesa. É a quebra de tudo o que era previsível. A desorientação total. Aquela rota, antes confiável, agora os leva ao nada. Aquela colina, onde deveriam encontrar gramíneas frescas, agora só tem neve e rochas expostas. Os sinais do ambiente estão em silêncio. Instintos ancestrais gritam para seguir, mas não há mais direção. A terra, que por milênios respondeu com ciclos claros, alimentos nos lugares certos, rotas naturais esculpidas na memória das espécies, agora falha, silencia, desaparece. Os mamutes olham ao redor. Não há inimigo visível, não há predador. A ameaça é o próprio mundo que deixou de funcionar. E então, eles param. Não há mais razão para seguir. Alguns se deitam. Outros permanecem em pé até que suas pernas cedam. Os ventos continuam. A neve os cobre. E o tempo simplesmente os congela onde estão. As últimas pistas no gelo. Séculos mais tarde, humanos escavam a tundra e encontram esses corpos. Com o estômago cheio, com os olhos fechados, com as patas em posição natural. Esses não são cadáveres de animais que foram caçados. Esses são fragmentos congelados de um evento traumático que não deixou testemunhas, apenas evidências incômodas. Os cientistas olham e tentam explicar, mas a verdade parece escapar entre os dedos. Por que tão abrupto? Por que tão preservado? Por que tão silencioso? A cada fóssil encontrado, o vazio se repete, um tipo de ausência que parece mais significativa do que qualquer presença. A pergunta: que fica você pode sentir? Esse bloco não é apenas sobre ciência, é sobre perda, sobre fim, sobre um evento que não parece simplesmente natural. Porque quando uma espécie desaparece de forma tão repentina, tão completa, tão inexplicavelmente preservada, há algo que permanece suspenso no ar. Será que entendemos de verdade o que aconteceu? Ou será que aceitamos uma narrativa simplificada para poder dormir melhor à noite? Será que os mamutes sabiam, de alguma forma instintiva, que aquele era o fim? Não existe uma resposta única. O desaparecimento dos mamutes é um código, um enigma congelado no tempo que talvez nunca decifremos por completo. Mas o que podemos fazer agora é reconhecer o peso disso. O impacto que essa extinção carrega, não apenas no campo científico, mas na nossa própria percepção de tempo, natureza, fragilidade, controle.
Os mamutes eram grandes, mas não o bastante para vencer a fúria da terra somada ao toque humano. Eram adaptados, mas não o suficiente para entender um mundo que mudava tão rápido. Eles resistiram por séculos, até que um último dia, um último passo, uma última respiração, encerrou uma era. E aqui está a parte mais desconfortável. Nós também somos parte de um ecossistema. E se aprendemos algo com os mamutes, é que o ambiente não perdoa repetição de erros, clima instável, alterações abruptas, exploração de recursos, fragmentação de habitats. Tudo isso parece um eco, não do passado, mas do presente. Então eu deixo você com essa última pergunta. Será que estamos ouvindo sinais que os mamutes não puderam entender? Ou será que seremos a próxima espécie a testemunhar ou a desaparecer, em silêncio, sem entender o que houve?